boca em outras línguas. Comece a orar em outras línguas. Comece a ficar cheio do Espírito. Só você e o Senhor. Hoje é um bom dia, uma boa noite para você mergulhar um pouco em Deus, buscar direções para a sua vida, respostas da parte de Deus. Agora não é uma hora mais para ficar de olho aberto, para se preocupar. É uma hora para você lançar as coisas em Deus, lançar a sua ansiedade, lançar as suas preocupações, lançar algumas questões que ficam te atormentando. E você agora às vezes não sabe como falar com Deus, não sabe mais como expressar. Então agora é um bom momento para você orar em línguas. É um bom momento para você receber o batismo com o Espírito Santo. É um bom momento para você dar voz ao Espírito que habita dentro de você. Dar voz a essa inspiração de Deus que está dentro de você. Começa a orar em línguas. Começa a se encher. Começa a ficar cheio de Deus. Começa a receber refrigério. Começa a receber a resposta. Começa a ter comunhão mais íntima com o Senhor. Começa a deixar esse rio de águas vivas fluir de dentro de você. Começa a deixar as línguas serem interpretadas. Começa a crer na interpretação dessas línguas. Começa a crer na palavra. Não é da glória, glória, glória e aleluia. É orar em línguas. É falar um idioma estranho. É falar uma língua diferente. É você e o Senhor. Agora é hora do seu momento com Deus. De você falar a vontade perfeita de Deus. É hora de você falar mistérios com Deus. É a hora de você edificar a sua fé santíssima. É a hora de você edificar a sua fé. É a hora de refrigério sobre a sua vida. É a hora de renovo. É a hora de forças físicas serem renovadas. É a hora de portas serem abertas. É a hora de você saber qual porta é para entrar e qual é para fechar. Mais fundo no Senhor, mais profundo em Deus. Não mais em português. Receba o batismo com o Espírito Santo. Receba o batismo. Seja batizado no Espírito Santo. Comece a falar em outras línguas. Você ainda que não é batizado, toda a vergonha sendo lançada fora em nome de Jesus. É um bom momento de você se encher de coragem. Se encher de coragem. É um bom momento da alegria brotar. É um bom momento da direção chegar. Eliada saia frosto. Anda chucuraia na massa. Era da tenda rabababas. Ai, não foche. É um bom momento da força ser evidenciada. É um bom momento da força ser evidenciada. A força na fraqueza. A alegria tomando lugar da tristeza. Rabababababaxe. Rababababasucororororos. É um bom momento para renovo. É um bom momento para renovo. Oh, aleluia. Aleluia. Radasucorosh. Hey, alabababasucos.
Aleluia, babassucorias. Oh, aleluia. 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 Robocochucuriambassus. Aleluia. Respostas chegando. Respostas chegando. Respostas ficando mais claras no Espírito. Oh, edificando a sua fé. Aleluia. Aleluia. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado e diga para ela: vamos orar, irmão. Obrigado, louvor. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, amados, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, queridos? Eu percebi no meu espírito que uma pessoa veio para o culto hoje e está querendo mudar de cidade, uma cidade mais distante. E o Senhor já respondeu para você agora à noite, enquanto você orava. E não resista ao que o Senhor tem falado, querido. Amém, queridos? Glória a Deus, que bênção estar aqui. E Deus tem uma palavra poderosa para nós hoje à noite, amém? A gente vai falar de um negócio que os crentes gostam de falar, mas às vezes não para entender. A gente vai falar de guerra. Oh, glória! Às vezes a gente escuta muito isso, né? Essas expressões de guerra, de luta, né? E a gente acaba esquecendo que a guerra, a luta, ela já foi vencida em Cristo Jesus. Amém, queridos? Eu sempre esqueço de me apresentar, né? Eu sou Silvia, sou pastora aqui na igreja, porque às vezes tem alguém que é novo, visitante, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Sou muito grata, viu, irmãos, quando vocês vêm para o culto, fico muito feliz. E às vezes a gente fala, né? A gente não foi chamado para falar que nós estamos na luta, que nós estamos na dificuldade. É claro que nós enfrentamos essas coisas, com certeza. Nós enfrentamos doenças, nós enfrentamos situação financeira, nós enfrentamos problemas familiares, mas a gente precisa acreditar que em Cristo nós já vencemos todas essas coisas. Amém, queridos? Se você parar para pensar um pouquinho, você já passou por muita situação difícil, mas você está aqui. Você está aqui, está vivo, está respirando. Amém, queridos? Glória a Deus. E eu quero que você abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 10. Já que hoje nós vamos falar de guerra, então vamos começar com o homem que entendeu sobre a guerra. Daniel, capítulo 10, nós vamos ler um pouquinho. Eu vou ensinar hoje à noite, eu vou ensinar a respeito de oração. Porque, amados, o Senhor falou hoje à tarde, enquanto eu orava por vocês que estariam aqui no culto hoje, o Senhor falou claramente ao meu coração que muitas pessoas estão errando porque não estão parando para orar. Orar antes, saber a vontade de Deus. E Daniel, capítulo 10, fala sobre uma situação que Daniel viveu, de orar e de não obter a resposta de imediato. Daniel 10, versículo 12, diz assim, Daniel 10, 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então aqui, Daniel estava orando por uma situação. Daniel estava pedindo por uma causa. E 21 dias depois, é enviado um anjo que se manifesta para Daniel
e diz: Daniel, não tenha medo. Desde o dia em que você aplicou o coração a entender, desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração a se humilhar perante o Senhor, as tuas palavras foram ouvidas. E o anjo acrescenta: e foi por causa das tuas palavras que eu vim. Amém, queridos? Glória a Deus. Presta atenção aqui. Por causa das palavras de Daniel é que o anjo chegou. Às vezes, irmãos, tem um pessoal que acredita ou que crente não tem que orar, ou que não foi chamado para orar. Ah, não, eu não tenho chamado para intercessão, então não fui chamado para orar. Ainda outros acreditam que a oração, a hora que faz ali, a hora que está lavando a louça, limpando a casa é suficiente, e não é. Talvez você não tenha um chamado, uma vocação para estar em todo o tempo intercedendo pelas pessoas, mas você foi chamado a orar. Em Lucas capítulo 11, os discípulos chegam para Jesus e falam assim, Jesus, nos ensina a orar. Os discípulos não falam assim, Jesus, nos ensina a operar milagres. Jesus nos ensina a resolver causas impossíveis. Jesus nos ensina a expulsar demônios. Eles falam assim, Jesus, nos ensina a orar. Por quê? Porque se você for ver o contexto ali, Jesus ele se reservava para a oração. E logo em seguida, ele operava milagres. Jesus se reservava para orar ao Pai. E logo em seguida, ele manifestava coisas extraordinárias. Então os discípulos, eles chegam para Jesus e falam, Jesus, nos ensina isso. Porque eles percebem que na oração que Jesus fazia, em secreto com o Senhor, causas eram resolvidas depois. Amém, queridos? Nós fomos chamados a orar, amados. Nós fomos chamados a interceder antes de qualquer coisa. Nós vemos a igreja de Atos completamente envolvida com uma vida de oração. Nós vemos Jesus, o nosso mestre, o nosso Senhor, separando-se para orar. Nós vemos Jesus em todo o tempo, quando ele vai entregar ali a vontade do Pai, a Bíblia diz que ele se ajoelha e praticamente coloca o rosto na terra e diz, Senhor, passa de mim esse cálice, se humilhando totalmente à vontade do Senhor. Irmãos, não saiu de moda orar de joelhos. Não saiu de moda você orar pelos teus filhos. Não saiu de moda você orar pelo teu casamento. Às vezes a gente é tão assim, moderno, que quando alguém chega na igreja e antes do culto se ajoelha, a gente já ora com aquela cara, o tradicional aí. Isso não saiu de moda não, irmão. Você numa aflição, você se ajoelhar perante o Senhor. Jesus, ele ensina, vai para o teu quarto, tranca a porta do teu quarto e em secreto, ora ao teu Pai, porque o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Amém, queridos? Então, muitas vezes a gente está errando, porque não está parando para orar, para falar com o Senhor. Ou, algumas vezes, sabe o que a gente faz? Vai nesse momento de oração e fala tudo quanto é coisa, pega todos os pedidos, mistura num saco e joga para Deus. Eu estou falando sobre armas em uma guerra, porque nós vemos aqui em Daniel, e eu volto a falar, a guerra foi vencida em Jesus Cristo. Nós vemos aqui em Daniel que ele orou e por 21 dias o reino das trevas resistiu, segurou a resposta de Daniel. Mas o anjo disse, por causa das tuas palavras é que eu vim. E eu sempre brinco quando eu falo sobre isso. Às vezes o anjo não está vindo, irmão, porque você não tem dito palavra nenhuma. Às vezes as palavras que têm saído da sua boca são de murmuração, reclamação. O anjo foi claro, Daniel, você colocou o seu coração a compreender. E você disse palavras, e foi por causa dessas palavras que eu vim.
Amém, queridos? Já pensou, amado, você está lá no teu quarto, orando ao Senhor, e aparece um anjo e diz: eu vim por causa das tuas palavras e trouxe a resposta que você precisa. Foi isso que aconteceu em Daniel. Irmãos, o pastor falou aqui, acho que foi quinta passada, Pedro, o apóstolo Pedro estava preso. Já havia morrido um discípulo, o próximo era ele. Ele estava aguardando o cumprimento da sentença de morte. Mas a igreja se reunia para orar. Não tinha como Pedro sair daquela situação. Não tinha como haver uma manifestação natural. Às vezes você está orando, irmãos, para uma pessoa resolver o seu problema. Eu quero dizer para você que a pessoa que resolve os seus problemas é Deus. Ele usa pessoas na terra, claro que usa, ele usa seus filhos, ele usa quem não é crente, ele usa. Mas a resposta vem dele, a ordem sai do trono dele. E quando Pedro estava preso, irmão, dormindo, e eu sempre brinco com isso, eu não sei como que uma pessoa com uma sentença de morte, que vai morrer e vai dormir a eternidade inteira, vai e resolve dormir. Ou estava muito descansado na fé, ou estava tão nervoso que desmaiou. E a Bíblia diz que a igreja estava orando. A igreja estava reunida. A igreja tinha vida de oração. Não é momentos, é vida de oração. E o que aconteceu, gente? O anjo chegou. Agora eu não estou falando mais do Velho Testamento, estou falando do Novo Testamento. O anjo chegou e abriu as cadeias e tirou as algemas. E Pedro estava dormindo tão pesado que o anjo ainda teve que cutucar Pedro para Pedro acordar. O anjo veio. A gente vê os anjos em manifestação em Atos, porque em Atos era uma igreja que orava. Irmãos, mas ninguém ora comigo. Ore você, e você tem o Espírito Santo habitando dentro de você para te guiar. Houve uma guerra aqui em Daniel. O reino das trevas se levantou para segurar a resposta de Daniel. E o anjo diz: mas veio outro anjo e me ajudou, e eu venci Daniel, e eu trouxe a sua resposta. Irmãos, por causa de Jesus, quando você abre a boca para falar, Deus já está com os ouvidos inclinados para te ouvir. Quando você abre a boca, quando você aplica o seu coração a entender a palavra, irmão, porque a arma da sua guerra é a palavra. A arma que você utiliza na oração é a palavra. Por que é que muitas orações não têm resposta? Porque estão orando fora da palavra. Não sabe a vontade de Deus, quer nomear tudo quanto é demônio na oração, vai expulsar um demônio, quer saber o nome, de onde ele veio. Jesus não fazia isso. Eu não estou aqui, irmão, querendo falar que não existe, nada disso. O reino das trevas existe, mas tem mais gente preocupada em querer saber o nome da pombagira, não sei do que saber a palavra. Irmãos, o diabo sai por causa de um nome, o nome de Jesus, seja qual for o nome do capeta. O nome de Jesus está sobre e acima de qualquer nome que se possa nomear. Então, qualquer circunstância que você estiver vivendo, você pode orar a palavra. E quando você orar a palavra, o anjo vai acontecer igual a Daniel. Por causa da palavra é que eu vim. A resposta vai chegar por causa da palavra que você orou. Amém, queridos? Glória a Deus. Estão compreendendo? Aleluia. E Jesus, ele ensina a gente a orar. Em Mateus capítulo 6, versículo 10, Jesus fala assim, ele ora e ele fala assim: Senhor, que seja na terra, assim como é no céu. Quando os discípulos pedem para Jesus ensiná-los a orar, Jesus vai e ensina a orar o Pai Nosso. Irmãos, o Pai Nosso não é uma oração católica. O Pai Nosso é uma oração bíblica. Está na Bíblia. Quando Jesus foi pedido para eles, nos ensina a orar. Jesus ensinou a orar o Pai Nosso. Ensinou a vontade do Senhor.
Amém, queridos? Glória a Deus. Estão entendendo? Em João 15, 7, vai colocando aqui, por favor, João 15, 7, Jesus fala assim, ó, se as minhas palavras permanecerem em vocês, se os meus ensinamentos, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Está aí a importância de você saber a palavra. Tem gente que às vezes eu vejo por aí, que fala para mim que tem um chamado para oração, e quando vai orar não sabe falar a palavra. Não sabe invocar aquilo que está escrito. Deus, Ele fala que Ele vela para cumprir a palavra. Então, quando você ora a palavra, Deus vai dar resultado na sua oração, porque você invocou a palavra. Amém, queridos? Às vezes a gente quer orar só a nossa vontade. Na sua vontade precisa estar embasado, alicerçado com a palavra. Jesus está dizendo, se permanecerdes em mim e a minha palavra permanecer em você, pode pedir porque vai ser feito. Amém, queridos? É uma oração certa de resultado, mas precisa saber a palavra. Se você começar, irmão, a sua oração com Senhor, está escrito, e fazer a sua oração, você pode terminar a sua oração com a seguinte frase: está consumado. Porque você começou com aquilo que está escrito. Silva, mas eu não sei como é que eu faço. Você numa dificuldade financeira, você pode orar o que Jesus fez. O que Jesus garantiu para você nessa área. Está doente, você pode começar, Pai, a tua palavra diz que Jesus levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Então, Pai, eu repreendo essa dor agora em nome de Jesus. Recebo a cura que Cristo conquistou para mim. Pai, eu sei que está consumado a cura do meu corpo, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Orar a palavra. Mas se a gente não aplicar o coração a compreender a palavra, irmãos, olha, deixa eu falar um negócio para você. Orar não é peso, não. Às vezes eu vejo umas pessoas orando com aquela cara de desânimo. Irmão, orar, segundo a inspiração do Espírito, orar, invocando a palavra, irmão, não tem como você não ficar afogueado. Não tem como você não ficar contente. Quando um crente começa a orar, fica cheio do Espírito, irmão, é inevitável que ele levante a mão, que ele comece a salmodiar, que ele comece a se alegrar. Aí às vezes eu vejo gente orando assim, com a mão assim, parece um dinossauro. Aquele desenho que tinha a mãozinha assim. Que isso? Com medo de se expressar, com medo de demonstrar que é uma alegria estar orando. Aí o que vão falar? Aí o que vão pensar? Aí vão me julgar. Aí às vezes a unção está manifesta. O Senhor fala, se ajoelhe perante a minha presença. A presença de Deus habita em você, querido. É óbvio, mas a gente não pode ser extremista. Ai não, Deus está em mim todo. Claro que Ele está em você em todo tempo. Mas existem cultos especiais que você percebe a presença de Deus manifesta. E aí Deus fala, se ajoelhe perante a minha presença. E você começa, vou nada? O que vão falar? O que vão pensar? Irmão, se num ambiente desse, aonde a unção é coletiva, aonde Deus se manifesta, você não consegue fazer o que o Espírito te direciona, aí você vai querer ficar cheio só lá no teu quarto? Amém, queridos? O Senhor, Ele está nos chamando para orar. Orar pelas suas causas, orar pelas causas uns dos outros, amados. Orar em vez de reclamar. Nada dá certo. Então começa a orar para dar certo. Começa a orar a palavra para conseguir a situação, sabe? Eu anotei algumas experiências aqui para contar para vocês. Comecei falando de essa situação de guerra, que a nossa guerra já foi vencida. Eu me lembro claramente de duas situações muito difíceis que eu passei. E nessas duas situações, irmãos, eu fui procurar na Bíblia um versículo para me apoiar. E aquele versículo que eu me apoiei se cumpriu na minha vida naquela situação. Porque eu busquei a palavra.
Eu fui compreender a palavra. E então eu orava a palavra, eu dava graças em cima daquela palavra. E aquela palavra se cumpriu. Uma delas foi que toda arma forjada não prevaleceria. Irmão, não prevaleceu. Na outra, o Senhor me guiou a orar em Salmos que os inimigos seriam envergonhados. E foram. Agora deixa eu falar para você, o nosso inimigo não é pessoa. Por mais que aquela pessoa não vale nada. Nossos inimigos não são carnais, eles são espirituais. É o vexame, é a vergonha, é a desonra, é a necessidade, é a doença. Esses são nossos inimigos. O apóstolo Paulo, ele diz em Coríntios, as armas da nossa milícia, de guerra de novo, falando de uma batalha. Paulo, o apóstolo Paulo, ele usa como analogia, como símbolos, as armas da nossa guerra não são carnais, elas são espirituais, poderosas em Deus. Qual é a sua arma, irmão, nessa guerra? A palavra. A sua arma poderosa é a palavra. Se você levar, irmão, a oração a sério, você vai ter sérios resultados, grandes resultados, milagrosos resultados. Eu me lembro que quando a gente foi fazer o acampamento de mulheres esse ano, o Senhor me direcionou a trazer as mulheres envolvidas com a realização do acampamento para orar durante 4 domingos. 4 domingos, irmãos, acordando cedo e vindo para a igreja orar, em prol do acampamento. O Senhor me disse, vocês vão orar, vocês vão pedir, manda vir em jejum, eu vou me manifestar. 4 domingos, as mulheres aqui, orando ao Senhor pelo acampamento. Irmãos, o que aconteceu lá foi sobrenatural. Porque nós preparamos o caminho para que se manifestasse aquilo que Deus tinha. Às vezes você pode estar pensando assim, eu estou tão bem e eu nem oro. Irmão, se você estivesse orando, você ia estar excelente. Você ia estar vivendo sobrenatural. E nós oramos, e quem foi no acampamento o ano passado e foi esse ano, pôde testemunhar o poder que a oração tem. Porque aquele ambiente ele foi tomado em alguns momentos com a glória de Deus. Coisas que muitas mulheres ali nunca tinham experimentado do sobrenatural do Senhor. Eu me lembro que numa desses períodos de oração, o Senhor me deu uma visão aqui dentro desse prédio. O Senhor me mostrou um demônio e começou a me explicar o que ele fazia. O engano era o nome dele. E naquele momento o Senhor começou a me explicar o que era para fazer com aquilo. Sabe, irmãos, nos seus momentos de oração, Deus vai mostrar para você o que está acontecendo. Deus vai mostrar para você qual a direção a ser tomada. Deus vai mostrar para você qual é o engano que está querendo pegar você, a sua família, o seu trabalho. Qual é a ameaça que está vindo contra você. Mas se você não para orar, como é que você vai saber dessas coisas? Amém, queridos. Glória a Deus. Vocês estão com sono, né? Cutuca a irmã que está ao seu lado. Falei, ora, irmão, ora. Vigia. Fala para ela, vigia. Amém. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja Deus. E estudando sobre essas coisas, eu comecei a lembrar das Forças Armadas. As Forças Armadas de uma nação, as Forças Armadas brasileiras, elas se constituem do Exército, que é o que vai por terra, a Marinha, que é o que vai pela água, e a Aeronáutica, que vai pelos ares. E a gente pode fazer um paralelo com isso. Preste atenção no que eu vou falar para você. Os Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, a partir da Segunda Guerra Mundial, eles se tornaram a maior potência com relação às Forças Armadas. Eles começaram a treinar pessoas, eles começaram a equipar pessoas, e eles se tornaram uma potência. Na Segunda Guerra Mundial, quando acabou a guerra, eles fizeram um balanço, e para cada um inimigo morto, presta atenção nisso, porque são dados reais,
cada um inimigo morto, 25.000 balas eram disparadas. Olha só, 25.000 balas para derrubar um inimigo. Quando chegou a guerra da Coreia, os Estados Unidos, após a guerra da Coreia, fez de novo esse balanço. E para cada um inimigo derrubado, eram disparadas 56.000 balas para derrubar um inimigo. Quando chegou a guerra do Vietnã, esse número aumentou demais. Para cada um inimigo derrubado, eram lançadas 200.000 balas. Então, o que os Estados Unidos fez? Ele restaurou os snipers. Quem são os snipers? É o franco atirador. É um grupo pequeno, seleto de pessoas, homens na maioria das vezes, que eles ficam no alto, eles procuram um lugar mais alto, próximo daquela guerra, daquele ataque que está acontecendo. Eles têm armas precisas. A arma deles é diferente. Agora a gente viu nessas últimas semanas o rapaz que sequestrou o ônibus na Ponte Rio-Niterói, e ele foi derrubado por causa de um sniper, que é alguém altamente treinado, é um grupo seleto mesmo, é um soldado altamente treinado para atirar a longas distâncias com uma arma que quase ninguém tem, com uma visão excepcional nessa arma, e que, com um tiro preciso, ele derruba o inimigo. É claro que a gente viu que, naquele caso, que o sniper ele ficou em cima do caminhão de bombeiro, eu acho que foi. Ele atingiu aquele rapaz, o sequestrador. Foram, acho que, 5 tiros que ele deu. Mas ele conseguiu acertar num momento muito difícil, em que o sequestrador estava entrando no ônibus de volta. Ele conseguiu derrubar o sequestrador e salvar aquelas pessoas. Então, os Estados Unidos restaurou esse seleto grupo das Forças Armadas chamado sniper. E o Senhor começou a falar comigo, quando eu comecei a ler esses dados, que Ele quer que o seu povo, na oração, seja como os snipers, os franco-atiradores. Porque quando, irmãos, eles começaram a usar os franco-atiradores, aquele pessoal que fica no alto, que tem a visão privilegiada, que usa a arma adequada, de 200.000 balas para derrubar um inimigo, com os franco-atiradores caiu para 1,3. 200.000 atiradas, 200.000 rajadas de armas para acertar um inimigo. Com o atirador, com o franco-atirador, os Estados Unidos passou a usar 1 bala,3. O tiro era certo, o tiro era preciso, a arma era a correta e derrubava o inimigo. Esse pessoal, a gente pode assemelhar a pessoas de intercessão. Ficam no lugar privilegiado, sabe as informações melhor que ninguém, e é certeiro por causa da arma que usa, conhece a palavra, sabe como falar por outras pessoas. O franco-atirador é difícil ele ser atingido, porque ele fica muito bem escondido num lugar muito alto. Dificilmente ele vai ser derrubado. Mas por quê? Porque ele sabe manusear a arma correta. Ele sabe ver longe. Ele sabe enxergar. Talvez, irmãos, se você já assistiu esse filme, não é nada, não, irmão, é vaso, é alguém que caiu, vai levantar no nome de Jesus. Deixa de ser preocupado. Você está aprendendo algo poderoso aqui. Amém, queridos? Qualquer coisa, vocês olham para cá, olham para lá, um levanta, outro senta. Irmão, presta atenção na palavra. Porque o diabo quer te derrubar com um tiro. E você com meio vai acabar com ele. Se você souber usar a palavra, aplicar a oração correta. Amém, queridos? Quanta gente sofrendo porque não sabe orar.
Aí fica o crente 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Qualquer coisa, 6 horas por mim, 6 horas. Pastor, vem expulsar o demônio. Pastor, vem expulsar o capeta. E não sei o quê. Aí quando a gente fala, expulsa você, irmão. A pessoa fica apavorada. Não, nós somos aqueles, irmão, que nós estamos crescendo, mas vai chegar o tempo de você impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. De você ir lá e falar, sai demônio, em nome de Jesus. Amém, querido. A autoridade que está na palavra e não em você. A autoridade que está no nome de Jesus. E para isso a gente precisa saber usar. Irmão, pessoal de intercessão é esse pessoal de posição privilegiada. Porque o atirador que fica no alto, ele não está ali por ele mesmo. Ele está ali por outros. Ele está ali para que antes que o inimigo chegue para matar, ele mata antes. Ele sabe as informações. Irmãos, o povo que vai lá pela marinha, que vai debaixo das águas, é o povo que ora em outras línguas, que mergulha mais profundo, que vai além, que consegue saber os tesouros escondidos. É quando você está orando em outras línguas. É quando você, sabe, irmão, a oração em outras línguas, ela é poderosa. A Bíblia diz que você fala mistérios com Deus. Sabe o que é isso? É o diabo não entender o que você está falando. É você estar dando porrada nele, é você estar dando coice nele. E ele nem entendendo nada, apanhando, saindo correndo da situação. Amém, queridos? Ai, pastor, eu não dou coice. Irmão, você entendeu o que eu falei? Me olharam com aquela cara, assim, não dou coice. Irmão, na oração, dê tudo que você puder. Fale, abra a boca, se manifeste. Porque tem gente que só fica pedindo oração para si. Aí quando você vai falar assim, ó, ai, ora por fulano, mas nem se mexe. Por quê? Acostumado a ficar pedindo sempre para alguém orar. Amém, queridos? Deus quer que a gente ore, amado. Deus quer que a gente saiba falar a sua palavra. Deus quer, a Bíblia fala em Efésios 6,18, vigiando em todo tempo. Vigiando em todo tempo. Atirador que está lá em cima, ele está vigiando em todo tempo. Ele está orando em todo momento. Às vezes, eu não sei o que falar, eu não sei como agir. Vai orar. Vai buscar o Senhor. Amém, queridos? Está entendendo? A Bíblia é a sua sacola de munição nessa guerra. Quantas coisas não tem prevalecido a vontade de Deus sobre a sua vida, porque você não tem parado para orar? Quantas vezes, quantas brigas no casamento seriam evitadas se pelo menos uma parte estivesse orando? Quando você está orando, irmão, você está tendo comunhão com Deus, está deixando de ser enganado. Eu já ouvi de pessoas que venceram o vício orando. Toda vez que dava vontade de usar droga, orava em outras línguas. Porque se orasse em português, não ia aguentar. Ia cair. Quantas vezes, irmãos, a gente discute com alguém porque a gente não está orando? Quantas vezes a gente não sabe resposta de nada porque não está orando? Nesses momentos de oração, irmãos, Deus vai se revelar poderosamente. Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Amém, queridos? Glória a Deus. Olha, tem umas pessoas aí que estão igual os discípulos de Jesus. Jesus certa vez falou, vamos ali orar. Vamos ali orar. Aí Jesus falou assim, fiquem aí, eu já volto, eu vou orar separado. Quando Jesus volta, meu Deus do céu, os caras estavam dormindo. Imagina só, começou. Quantas vezes a gente já fez isso? Senhor Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo dia de hoje. Amém, queridos? Mas Deus é tão bom, Jesus é tão bom, irmãos, que Ele falou para os discípulos, rapaz, eu pedi para vocês orar 1 hora. Vocês não conseguiram. Eu fico imaginando eles falando para Jesus, a gente está cansado. A gente trabalhou o dia inteiro. A gente foi lá com o Senhor multiplicar pão, expulsar demônios. A gente está cansado, Jesus. Quando Jesus fala isso, dá-nos a entender que o mínimo da oração é 1 hora, irmão. Amém? Mas quando a gente canta, né? Deus não rejeita a oração. Oh, glória. Mas que oração?
eu fico pensando, né? O Espírito Santo perguntando. Deus não rejeita a oração. Oração alimenta. Aí o Espírito Santo fala, mas que oração? A que fizeram por você? Irmãos, Deus quer que a gente tenha uma vida de oração com Ele. Porque oração não é ritual. Antigamente, quando eu não conhecia a palavra, mas eu era crente, nossa, eu tinha uns ritual. Às vezes dava uma vontade de orar na rua. Aí eu falei, não, tem que chegar em casa. Tem que me ajoelhar. Tem que fechar a porta do quarto. Aí o que acontecia? Como nunca dava para fazer isso, nunca orava. Nunca fazia oração nenhuma. Mas eu me lembro que quando eu era de uma igreja, eu me converti jovem, e eu era de uma igreja, eles não eram tradicionais, mas assim, não podia orar em outras línguas. Não tinha essa não. E falavam que assim, cuidado que esse negócio aí é do demônio. Cuidado, isso aí não. Ué, isso aí não, isso aí não, isso aí não. Mas um dia, irmãos, ai, crente é uma beleza. Um dia, eu estava passando na rua, andando feliz, sou crente. E vi do outro lado da rua, uma casa. Não era assim, meio-dia, sabe assim, meio-dia, aquele sol de rachar. Eu estava indo trabalhar, eu lembro, eu fazia um trabalho lá no centro. E eu passei pela rua, irmão. Era aqui na Rua do Oriense, tem umas casas que é no alto, né? Eu passando, eu comecei a ver, irmão, pessoal, uma cambada de crente orando em outras línguas. Lá em cima, o fogo estava pegando na área da casa. Eu comecei a ver, meu Deus, isso é do demônio. Ali tem demônio. Mas demônio, nada. Comecei a olhar, começou a chamar minha atenção. Irmãos, a unção que estava ali. Meio-dia, irmãos, aqueles crentes só podiam estar orando pela comida. Não é possível. Eu ali olhando, falei, meu Deus, isso aí não é do demônio, não. Isso aí é de Deus. Uma gente feliz. Mas tudo assim numa roda, só tinha adultos orando. Mas eu não sei o que tinha acontecido ali. Mas eles estavam tão felizes, tão cheios de Deus. Talvez eles estivessem orando pela dificuldade de alguém. Porque meio-dia não é hora de orar, irmão, é hora de comer. É hora de fazer comida. Tinha um povo reunido, orando. Eu comecei a ver, eu fiquei parada do outro lado da rua, morrendo de medo de alguém me enxergar, morrendo de medo daquilo que falaram para mim que era do demônio, que não era para prestar atenção. Mas eu fiquei ali, irmão, prestando atenção. Sabe o que aconteceu? Eu paradinha aqui, ó, fiquei olhando, fiquei vendo. Meu Deus, isso não é do capeta, não. Esse negócio aí eu acho que é de Deus. Fui batizado, irmão, do outro lado da rua, sem ninguém pôr a mão em mim. Irmão, pelo amor de Deus, a Bíblia é a verdade. A Bíblia fala que esses sinais vão seguir os que creem. Em meu nome falarão novas línguas. Naquele momento, irmão, com um monte de coisa errada na cabeça, um monte de doutrina errada, eu criei que aquilo era de Deus. E aquela unção pegou em mim, irmão. E o próximo passo que eu dei, eu já falei em outras línguas. E a minha mente dizia, meu Deus, eu estou endemoniada. Eu estou endemoniada. Meu Deus do céu. E agora o pastor vai me expulsar da igreja. Glória a Deus, irmão, que eu já namorava com o Andreir. Ele já tinha esse privilégio sobre a vida dele. Aleluia. Domingo ele ficou falando de mim, né? Mas hoje eu vou descontar. Hoje eu desconto. Ele já tinha esse privilégio. Mas o Andreir sempre foi um rapaz que sempre soube a palavra. Sempre. Então eu falei para ele, olha, ô Xande, a gente namorava por distância, né? Sempre pelo telefone, Xande, aconteceu um negócio aí. O pastor falou que não é de Deus. Mas eu estou falando aquele negócio lá. E ele fala para mim, eu não. Vergonha. Não. Vou nada. Aí ele começou a abrir em tal lugar. Começou a me explicar que era oração em outras línguas. Que irmãos, que lindo isso. Porque isso é uma realidade só para a gente da nova aliança. O povo da velha aliança não viveu isso. Línguas com interpretação. Existe um rio de águas vivas para fluir de nós. Por isso que a gente precisa conhecer a palavra, irmão. Porque quando falarem o contrário, você já logo fala, não, eu não creio nisso. Eu não creio. Deus vai botar na cova. Não vai não, irmão. Não vai não.
Não vai, porque em Cristo a cova da nossa vida já foi aniquilada. Amém, queridos? Vamos orar. Vai orar pelo enfermo. Aí às vezes, né, não sei se você já viveu isso. A gente que é chamado para essas coisas acaba vivendo umas experiências que às vezes eu penso essas coisas só acontecem comigo. Não é possível. Às vezes você vai orar, irmão, você é chamado para orar. Aí você chega lá, tem um enfermo. Aí você começa a orar, as pessoas já estão ali orando para Deus sepultar. Senhor, se for da tua vontade, Jeová, abre a cova. Que negócio é esse? Eu cheguei aqui para levantar esse doente da cama. Às vezes eu chego nos lugares, irmãos, eu ia mais antigamente orar pelos doentes, mas aí a igreja vai crescendo, vai aprendendo tudo a orar, glória a Deus. Eles nem ficam chamando mais gente, aleluia. Aí o que acontece? Você vai, eu chegava e eu falava, levanta daí. Sai dessa cama. Sai desse lugar. Uma vez um irmão estava doente, estava no hospital, ele ligou. Eu falei, irmão, sai daí. Pastor, eu quero que a senhora ore. A minha oração é, sai daí. Esta cama não é tua. Vá para a tua casa deitar na tua cama. Você é curado, sarado, em nome de Jesus. Pronto, já animou, irmão. Ô, pastor, é verdade, sou curado, sarado. Ô, aleluia, é verdade, pastor. Ó, estou me sentindo bem. Então sai daí. Vamos, levanta. Amém, queridos. Está escrito, amado. Você acha que Deus quer a gente confinado numa cama? Dependendo de medicamentos? Olha, eu quero encerrar com isso, viu? Porque senão não termino. Esses tempos, irmãos, eu estava ficando doente. Direto ficando doente. Meu corpo, uma hora era uma tosse que não tinha fim. Esse dia eu até peguei o xarope do irmão, né, irmão? Me cedeu assim, obrigatoriamente. Eu não podia ver alguém tomando. Fui no cabeleireiro, tomando xarope. Eu, o que é isso, né? Dá um pouco aí. Aí ele passou esse aqui, ó. Esse aqui é tiro queda. A senhora compra, eu compro, mas me dá uma colher. Que eu vou viajar, tem que parar de tossir. A tosse não parava, irmão. E tome xarope, e compra o xarope. Cheguei aqui na igreja, a Michelle com uma garrafinha. Eu falei, que negócio é isso aí? Aí ela é um xarope que o Bruno tá. Eu falei, me dá esse aqui, que eu vou pregar, eu estou precisando desse xarope. Você pode arrumar outro? Posso. Sei lá se ela podia, naquela hora eu já peguei o xarope, levei para cá. Irmão, era xarope, era dor de cabeça, era nervo ciático. E aquela coisa, sabe? Ele está ficando velho. Está ficando velho. Esse mesmo, que é velho. É o capeta. Não sou velha coisa nenhuma. A Bíblia diz que o homem exterior se corrompe, mas o interior se renova de dia em dia. Irmão, eu estou na flor da idade, pelo amor de Deus. Amém. Aí teve um dia que o Espírito Santo falou comigo. Comecei a orar, falei, Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu vou repreender todas essas doenças agora. Em nome de Jesus, comecei a orar. E o Espírito Santo me falou, até quando você vai se conformar? Ó, irmão, pensa na corrigida. A oração tem essas coisas também, viu? É fogo, você sai com a espada de fogo, mas você também é corrigido pelo Senhor. E eu falei, rapaz, eu não vou mais me conformar não, em nome de Jesus, me levanta agora. Aí acordei, irmão, pensa, cheio de dor, tossindo pelos cotovelos. Mas, oh, aleluia, hoje eu vou para a academia, glória a Deus. Aí o Senhor, você não vai tomar o seu remédio? Que remédio? Vou tomar remédio nenhum, eu sou curado em nome de Jesus. Não, tem que tomar o remédio, você tem que tomar. Não, não vou tomar nada. Não vou tomar nada, chega. Chega. Naquele dia, na oração, eu dei um basta. Chega. Essas enfermidades não vão tomar mais parte do meu corpo, em nome de Jesus. Me levantei, irmão. E penso que foi embora tudinho. Nervo ciático, dor no pé, esporão, não sei o que, tosse, sinusite, rinite, todas essas coisas do inferno foi embora, em nome de Jesus. Por quê? Por causa da posição de oração. Amém, queridos? Amados, realmente, Deus não rejeita a oração, não. Agora, o problema é que às vezes elas não estão chegando. Às vezes, não estão sendo respondidas, porque não está sendo orada a palavra. Por isso, irmão, a importância de ouvir a palavra. Por isso, a importância de antes de você sentar, diante do Senhor, ajoelhar, sei lá, deitar, para falar alguma coisa com o Senhor, você pegar um versículo bíblico e falar, Pai, ó, Senhor, meu Pai, ó, você escreveu aqui, ó, para eu crer, então é isso aqui. Eu vou apresentar esse problema diante do Senhor com esta palavra. Quantas mães sofrendo por causa dos filhos, não sabem o que fazer. Esses tempos, eu passei uma experiência com meu filho que eu
não vou contar, né? Ele não gosta. E ali, naquela experiência, eu vi, o Senhor permitiu isso, para que eu possa sentir um pouquinho do que essas mães sentem. Às vezes, irmão, você passa por situações que você vai se compadecer com o outro. Você vai saber mais rapidamente se colocar no lugar do outro. E naquele dia não aconteceu nada grave, graças a Deus, mas naquele dia eu vi, o diabo, ele quer roubar os nossos filhos. E aquela tristeza que eu senti, eu pude me compadecer com as outras mães. Irmãos, quando seus filhos estiverem passando por situações, ore ao Senhor dizendo: Pai, ele é a herança que o Senhor me deu. Uma vez eu conversei com uma mulher que o filho dela tinha... Vou terminar, irmão, qualquer hora. Uma vez eu conversei com uma mulher que o filho dela, do nada, a gente fala do nada, né? Mas na verdade do inferno. Ele foi acometido com uma doença, que esse menino era saudável, praticava esportes. Na época ele estava com 14 anos, ele ficou numa cadeira de roda. Os médicos não sabiam o que ele tinha. A medicina não dava jeito. Eles tinham recursos, eles procuraram vários médicos do Brasil e ninguém sabia. E cada vez mais aquele menino definhava, a ponto de não mais conseguir falar. Todos os músculos do corpo dele definharam em pouquíssimo tempo. E as pessoas iam lá e falavam: coitadinho, coitadinho, o que vai acontecer com ele agora? Coitadinho. Um dia em oração, o Senhor disse para ela: se levante em fé. Foi o basta que essa mulher deu. No próximo dia seguinte, a sogra dela chegou: coitadinho do meu neto. Ela disse: sai daqui. Aqui não. Imagina, irmão, você falar isso para sua sogra. Saia daqui, ela disse. Você não vai atrapalhar a minha fé. Ou você fica aqui dizendo a palavra, ou você pode sair. À tarde chegou a mãe, a outra avó. Ô, meu netinho, sai daqui. Saia daqui. Ou você coopera com a minha fé, ou você não vem mais. Irmãos, a oração daquela mulher foi assim: Pai, você me deu esse filho, então ele é meu enquanto ele estiver aqui. E como ele está aqui, eu não libero ele nem para o céu e nem para o inferno. Ele vai crescer, vai casar e vai dar frutos. 3 meses, o menino voltou ao normal, completamente curado. Eu conheci esse rapaz, perfeito. Esse menino ficou assim 2 anos. É inacreditável. Mas em oração, essa mãe tomou uma postura e orou a palavra. A palavra. Amém, queridos? O que Deus tem te dado, que parece que vai desmoronar, que parece que vai se acabar, é hoje, irmão, que você tem que se levantar. Talvez, é um vício que eu não estou conseguindo vencer. Cada vez que você ficar de frente com esse vício, você vai orar em outras línguas. A Bíblia diz que é uma força que brota de dentro de você. Aí uma vontade de xingar. Irmão, crente não foi chamado para falar palavrão, aleluia. Graças a Deus que aqui ninguém fala. Amém? Todo mundo com a cara de santo. Graças a Deus. Obrigado, porque eu sou pastora dessa igreja. Só tem santo aqui. Você foi chamado para falar a palavra. A palavra. Deus vai honrar a palavra que sai da sua boca. Amém, queridos? Vamos ficar em pé. Em nome de Jesus. Aleluia. E vamos orar a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos, irmãos. E pode começar a orar ao Senhor. Seja um sniper. Usa a arma certa. Usa a arma correta. Dá o tiro certo na situação. Aniquila o inimigo. Sabe, irmãos,
A gente, olha só um pouquinho para mim. Às vezes a gente fica esperando a música, né? Crente é igual mãe de bebê, vocês já repararam? Fica assim, ó. Né? Fica chamando a música. Mãe de bebê é assim também, né? Ela dá o bebê para você segurar e ela continua assim, ó. Já reparou? Pode reparar nas mães, não é assim? Ela fica assim, ó. Esses dias eu fui pegar uma criança e a mãe estava assim. Aí ela me deu e continuou assim, ó. Eu falei, por que você está assim? Ela assim como? E fazendo. Não, irmão, a gente não precisa de música, não. A gente precisa da palavra. Essa é a nossa arma. É claro que a música, ela vem para cooperar. Mas você tem boca. A Bíblia fala que a palavra está no nosso coração e na nossa boca. A palavra da fé. Orações de fé. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Tem pessoas aqui que estão precisando orar pelo seu futuro. Por dias que estão chegando. Por dias que estão para se manifestar. Daniel, naquele 21 dias, ele não parou de orar porque a resposta não chegou. Ele não parou de clamar porque a resposta não chegou. A Bíblia diz que na nova aliança, a gente vela as nossas orações com ações de graças. Então, talvez você tenha orado muito ao Senhor por uma situação, e agora é hora de você dar graças. Orações de graças. Pai, graças eu te dou, porque eu sei que já deu certo. Pai, graças eu te dou, porque eu sei, Pai, que os meus filhos terão um futuro glorioso. Pai, graças eu te dou pelo emprego que já está chegando, que já está se manifestando. Eu repreendo tudo que o diabo tenta segurar. Eu dou uma ordem no nome de Jesus, solte agora. Oh Pai, graças eu te dou, Senhor, pelas contas pagas. Graças eu te dou, Senhor, porque nós vamos pagar e vai sobrar. Graças eu te dou, Pai, porque Jesus se fez pobre para que eu fosse suprida. Graças eu te dou, Senhor. Pai, graças eu te dou por esse casamento. Obrigado, Pai, eu sei que o Senhor tem ouvido. Irmãos, comece a dar graças por aquilo que você tem orado, por aquilo que você tem pedido, por aquilo que você tem clamado a Deus. Desde o primeiro dia que você abriu sua boca, que você liberou a sua voz, o Senhor já ouviu. O Senhor já ouviu. Então comece a receber pela fé. Comece a dar graças. Só dá graças quem sabe o que tem. Só dá graças quem sabe quem é. Só dá graças quem sabe o que pode. Então dê graças. Pai, graças eu te dou, porque eu sei que eu posso passar por essa situação. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu não serei atingido. Eu não serei abalado. Pai, graças eu te dou, porque você criou todas as coisas. Você sabe que eu preciso de casa. Você sabe que eu preciso pagar aluguel. Então, Pai, graças eu te dou pela minha casa. Graças eu te dou, Pai, pelas contas pagas. Pai, eu confio em Ti. Eu confio em Ti, Pai. Graças eu te dou, Senhor, pela transformação da minha família. Pai, essa família aqui foi o Senhor quem me colocou aqui. Então eu creio, Pai, que tudo vai bem. Que tudo vai bem, que tudo vai bem, Pai. Graças eu te dou, Senhor, pelos clientes chegando, clientes honestos, clientes que pagam bem, clientes que pagam à vista. Graças eu te dou, Pai, porque você me deu esse talento, porque você me deu esse dom e vai frutificar em nome de Jesus. Comece a dar graças. Segunda palavra, use a palavra, ela é a arma que você tem. Use a palavra porque ela é poderosa para destruir sofismas. Use a palavra porque ela é poderosa para trazer aquilo que você precisa. Comece a orar, comece a orar, comece
Começa a dar graças. Pai, eu não sei mais como orar. Então ore em outras línguas. Ore a perfeita vontade de Deus. Ore a perfeita vontade de Deus. Orando no Espírito. Orando no Espírito. Orando e no Espírito. Começa a render graças. Oh Pai, graças. Graças, Senhor. Graças, Pai. Graças pela alegria. Graças, Pai, pela alegria na tristeza. Graças, Pai, porque a sua palavra diz que o Senhor me ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos meus amigos, como a nenhum dos meus inimigos. Pai, graças eu te dou. Graças eu te dou, porque você diz que prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Unja minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Pai, graças eu te dou, porque você é meu pastor e nada me faltará. Nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Não me falta alegria, não me falta direção, não me falta palavra, não me falta sustento, não me falta, Pai. Ah, você é meu pastor, você é meu pastor, meu Deus, nada vai me faltar. Obrigado, Pai, porque o meu cálice transborda. É para mim, é para os outros, é para quem está perto de mim, Pai. Aleluia. Pai, graças eu te dou. Graças eu te dou, porque você diz que eu sou curado, você diz que eu sou sarado. Pai, graças eu te dou, porque eu tenho a mente de Cristo. Graças eu te dou, Pai, porque no meu corpo habita a presença do Espírito. Graças eu te dou, Pai, porque a sua palavra diz que o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita dentro do meu corpo. Então por isso eu tenho saúde, por isso eu tenho vigor, por isso eu tenho inteligência. Oh, graças eu te dou, Pai. Graças eu te dou, Pai. Graças eu te dou, Senhor. Graças eu te dou, Pai. Você sempre me ouve. Aleluia. Procure uma pessoa para você orar por ela. O louvor pode subir. Procure uma pessoa para você orar por ela.